Fala galera, beleza? Fabiano Mesquita, prazer se você não me conhece, né? Estamos aqui, pessoal, para falar dessa final de Copa do Brasil, né? Do Corinthians contra o Vasco, né? Uma final complicada, né? Para quem estava torcendo para um ou para outro, mas não é torcedor de um desses dois times, torceu, né? Se você estava torcendo para o Vasco, passou um pouco de raiva. Se você estava torcendo contra o Vasco, né, no caso com o Corinthians, ficou um pouquinho satisfeito, né? Mas não é a mesma coisa de quando você está envolvido, quando é o seu time, né? E fica uma coisa assim, né? Eu não consigo não me compadecer também da situação do Vasco, né? Um time grande, um time com uma torcida gigante, né? O Vasco é um gigante do futebol brasileiro, só que devido a administrações ruins, e a fatura chegou, né? Rebaixamentos, times aquém das glórias do clube, né? O financeiro não dá para acompanhar os que estão lá no topo da cadeia alimentar, né? E com isso o time, a torcida que sofre, né? Tanto é que eu estava vendo comentaristas falando que a torcida do Vasco, alguns anos atrás, antes de 2000, ali, final dos anos 90, a torcida do Vasco chegou a ser a terceira maior do Brasil. Hoje ela já é a quinta e já está com o sexto lá aproximando, né? Então isso é um fenômeno que acontece quando o time passa muito tempo sem ter times relevantes brigando por títulos, sendo campeão, levantando o troféu. É fato que a molecadinha, a renovação vai se complicando, né? Você tem um garotinho ali que o vô é vascaíno, o pai é vascaíno, e aí o moleque vê o perrengue que o pai tá passando, que o vô tá passando, né? Aí ele tá vendo um amiguinho na escola lá que é flamenguista, né? Direto comemorando coisa e tal. Então, ele ainda criança, ele vai tender às vezes a reavaliar, né? Quando ele chegar na certa idade, falar, eu acho que eu não vou ser vascaíno não, né? Então, é triste isso, né? Esse lado. O Corinthians também problemas por administrações, né? Administrações muito ruins, colocou o time aí numa dívida que parece que é impagável, né? Eu torceria ali para que alguém entrasse para fazer um projeto similar ao que o Flamengo fez, né? Alguém de falasse, torcida, vamos ficar um tempo sem ganhar nada, mas vamos pagar a dívida para tentar escalonar o time para o lugar devido dele, né? E tô falando aqui de Corinthians e Vasco, que foi a final, né? Mas tem vários times aí, São Paulo e muitos outros aqui no cenário brasileiro, que devido a más administrações em anos anteriores, resultou nisso, né? Aí, no jogo de ontem, alguns erros de arbitragem, alguns erros individual de jogadores em campo, alguns erros de atitude, né? Teve um momento do jogo assim que o Corinthians ele tá tentando muito sair com a posse de bola ali, né? E perdeu algumas bolas perto da própria área, né? E aí causou alguns lances perigosos do ataque do Vasco, né? Então, teve um momento ali que eu comecei a ficar incomodado. Eu estava assistindo esse jogo com o meu pai, eu falei, rapaz, o Corinthians tá tem hora, meu amigo, que é final de campeonato, é bola pro mato. Você não dá pra ficar tentando sair bonitinho, tocando bola. Isso é coisa do time do Diniz, né? Não é coisa do time do Dorival. Mas o Corinthians, em algum momento, ele começou a querer fazer isso, né? O Hugo não dava o chute e jogava lá pro ataque, né? Ele tentava sair nas laterais ali para ligar com o volante, para depois tentar fazer a transição pro ataque. E o Vasco abafou, né? E muitas vezes ele recuperou a bola numa zona perigosa para a defesa do Corinthians, pro gol do Hugo Souza, né? E aí, felizmente, essa fase que estava tendo esse tipo de atitude, passou batido, né? O juiz razoavelmente fraco, né? Alguns lances parando muito o jogo, né? Permitindo entradas, umas chegadas mais fortes de ambos os times, né? Aqui eu não estou falando que foi só o Vasco que chegou forte, né? O Corinthians chegou forte, o Vasco chegou forte, o jogador se estranhando, se empurrando. E principalmente quando o Corinthians estava com a vantagem no placar, isso começou a ficar interessante para o Corinthians, né? Então ele estava fazendo o jogo dele. Só que o Vasco meio que começou a cair nessa pilha e o juiz, ele meio que, né? Ele deixou isso acontecer, ele permitiu que o jogo chegasse nesse ponto, né? O Vasco reclamou de alguns lances, né? Eu acho também que teve um lance do Mateuzinho e depois teve um do Carrilho. Cara, ele deu cartão amarelo para os dois caras, ele que tava lutando na defesa do lado ali, que aquele jogador, acho que colombiano, né? Tava criando um problema ali do lado, e o juiz foi e me amarelou os dois. Aí no replay você vê que não teve contato, né? Nenhum dos lances ali, o jogador do Corinthians bateu, né, no jogador do Vasco, e ele deu amarelo, amarelou dois caras que estavam ali
um setor importante da defesa, né? E isso podia se tornar ali um problema, né? Mas é fato que o juiz teve erros para os dois lados. É claro que o lado perdedor, ele sempre vai, né? Ele vai pegar pontos específicos do jogo que ele observou e ele vai tocar nessa ferida. Se o Corinthians tivesse perdido para o Vasco, seriam os corintianos que estariam reclamando de algumas atitudes, alguns lances específicos ali que a arbitragem, talvez no entender deles, né, teria dado ali errado. E isso já, infelizmente, faz parte da cultura do futebol brasileiro. Quando um time perde para o outro, nunca o outro teve mérito, né? É o juiz, é o gramado, é a arbitragem, é o VAR. O pessoal sempre transfere, né, a culpa para outro. O pessoal não assume a responsabilidade. Era comum, lá nos anos 90, às vezes um time ganhava do outro, técnico na coletiva, não. Por que perdeu? Perdeu porque eles jogaram bem, eles estavam ligados ali e tal, eles foram superiores a nós, parabéns para ele, acabou. Hoje não. Hoje 95% das entrevistas de técnico derrotado, arbitragem, é VAR, é o campo. É umas coisas assim que não... que é a transferência de responsabilidade, né? Eles não querem a torcida em cima deles, culpando eles. Quando o técnico ou um jogador em campo fala que o juiz fez isso, ele condiciona o torcedor a não cobrar o time. Ele condiciona o torcedor a cobrar a arbitragem, jogar a culpa na arbitragem, né? Então isso meio que faz parte do show. E eu lamento pelo Vasco porque é um time assim que eu me ponho no lugar do torcedor do Vasco, né? Eu faço ideia de quanto era importante para eles esse título, né? Porém, esse título também não era menos importante para o Corinthians. O Corinthians, ele teve aquela final na época que estava o Vitor Pereira no Corinthians contra o Flamengo. A gente perdeu aquela final e, cara, o problema não é ter perdido para o Flamengo. O problema para mim foi mais como perdeu. Porque o jogo de ida em Itaquera, o Vitor Pereira, ele recuou o time. Ele deixou o Flamengo... Ele não jogou e não deixou o Flamengo jogar. Claramente. Ele falou, não, mais importante é eu não perder. Ele não tentou ganhar o jogo em momento nenhum. Aí esse jogo empatou 0-0, aí fomos pro jogo de volta no Maracanã. Aí, mesma coisa, mesma atitude do Corinthians. Todo mundo atrás, todo mundo atrás. Parecia que ele queria levar pros pênaltis essa partida, essa final contra o Flamengo. Foi 22, se eu não me engano, né? Aí o que acontece? O Flamengo vai e faz 1-0 com o Pedro. Aí quando o Flamengo faz 1-0, aí o Vitor Pereira, bom, danou-se, agora eu vou ter que atacar. E ele bota o Corinthians para atacar. E meus amigos, o Corinthians consegue o empate. O Corinthians botou, eu acho que nessa era vitoriosa do Flamengo de 2019 para cá, eu acho que tirando a final da Libertadores com o River lá, que o River tava ganhando de 1-0 até os 90 minutos, né? Eu acho que foi o jogo que eu mais vi o Flamengo acuado, principalmente esse foi pior que foi dentro da sua casa, cara. Maracanã lotado, final de campeonato, sabe? E o Flamengo atrás ali, cara, atrás, e o Corinthians martelando. E quando o juiz apita o fim de jogo, que aí a partida ia para os pênaltis, você vê o alívio do torcedor, você vê o alívio dos jogadores em campo, os caras deu aquela respirada, porque eles viram que, cara, mais alguns minutos ali o Corinthians ia fazer. E aí foi para os pênaltis que o Vitor Pereira tanto queria, e infelizmente o Fagner erra o pênalti decisivo lá e o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians. Aí pro corintiano, poxa, se tivesse jogado nessa pegada em Itaquera, cara, talvez a gente tivesse ganhado por um bom placar em Itaquera e jogasse desse jeito na casa do Flamengo aqui, poxa, aí era nós, né? Mas infelizmente não aconteceu isso. E aí entra no Si, né? No campo do Si, aí pode tudo, né? E aí lembrei também daquela final contra o Cruzeiro, né? De Copa do Brasil que teve alguns anos agora, minha memória não vai me trair, né? Aquela final contra o Cruzeiro, que o Corinthians faz o gol. Aquele menino estava até no Atlético Mineiro um dia desse lá, como que é o nome dele? Poxa vida. Vai ficando velho, você vai ficando esquecido das coisas, né? Ele faz o gol, e o juiz anula, porque o Dedé, que era o zagueiro do Cruzeiro na época, ele cai no chão com a mão no rosto e rola para um lado, rola para o outro, não tinha VAR. E aí no lance mostra que a hora que o Jadson recebe a bola, que ele deu um passe, antes dele dar o passe, o Dedé vem. E ele, para proteger a bola, ele bota a mão para trás, mas ele bota no peito do Dedé. Cara, o Jadson tem 1,5 m. O Jadson é do meu tamanho. Entendeu? E ele joga a mão. O Dedé tem 1,92, se eu não me engano, pessoal. Quer dizer, o Jadson, para botar a mão na cara dele, tinha que pôr a mão lá para cima, né? O Jadson fez isso aqui lateralmente, tronco reto, lateralmente, bateu na barriga do Dedé.
E o Dedé se joga no chão com a mão no rosto. E o juiz anula o gol do Corinthians, né? E aí o Arrascaeta, que acho que tinha entrado durante o jogo, estava novinho em folha, né? Num contra-ataque lá, ele consegue escapar em velocidade e faz o gol. Então, assim, já eram 2 finais de Copa do Brasil anteriores a essa, que o Corinthians poderia ter sido campeão, e ele não foi. E dessa vez, com todo o drama, com toda a dificuldade, ele acabou conseguindo vencer o Vasco e levantar esse título aí, que para o corintiano é muito importante, né? E faz parte, né? Isso daí a gente vai perder, vai ganhar, uma hora você vai ser ajudado por um erro de arbitragem, que eu não acredito que alguns fazem assim de maldade, né? Mas é que alguns árbitros são ruins mesmo, né? Mas é isso, tem hora que você vai ser ajudado, tem hora que vai ser prejudicado. O Palmeiras reclamou muito nesse ano aqui de favorecimento de arbitragem ao Flamengo, né? Só que eu vi um vídeo antes do Brasileiro acabar, um vídeo com um camarada que não é nem palmeirense nem flamenguista, ele fez um compilado até a rodada acho que 34, se eu não me engano, de lances que interferiram em resultados que beneficiaram Palmeiras e Flamengo. Cara, quem tinha que reclamar mais talvez de erro de arbitragem nesse Brasileirão foi o Cruzeiro. O Cruzeiro, se não fosse os erros de arbitragem que favoreceram Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro talvez seria brigado por título, né? Então, assim, sempre quem sair no prejuízo vai reclamar, isso é um fato, né? E o Corinthians ganhou esse troféu, acho que merecidamente. Não fez um bom jogo em Itaquera no jogo de ida contra o Vasco, né? Mas no jogo de volta ele jogou bem em alguns momentos, né? Yuri Alberto, cara de sorte, né? Porque ele faz um belo gol, um domínio difícil, né? Porque o Yuri Alberto não é um cara assim, um primor técnico, né? A gente espera um domínio daquele do Garro, do Memphis, do Yuri não. Ele consegue dominar a bola da fatiada que o Mateuzinho jogou para ele, né? E consegue ajeitar o corpo e tocar ali antes, fora do alcance do goleiro, né? Do Vasco, do Jardim, que é um ótimo goleiro, mas nesse jogo específico ele tá tão malhando muito ele por não sair do gol, né? E é característica do goleiro, né, gente? Isso daí acontece mesmo. Só que depois disso o Yuri tem uma oportunidade de fazer o segundo gol. Eu acho que uma jogada talvez até mais fácil, mais simples de definir do que a do que ele converteu. Que ali ele dominou a bola, o Jardim saiu. Ele não saiu com tudo, mas ele saiu do gol. O Yuri tinha o espaço suficiente para dar um tapa por cima dele ali e fazer o gol com muita tranquilidade. E o Yuri se apavorou na hora e não conseguiu, né, finalizar. E para a sorte dele, depois tem aquele lance muito bom do Breno Bidon, né, que fez um partidaço. Bidon é que assim, se você pega esses SofaScore, esses negócios que mostra lá os passes certos, né, as estatísticas do jogador, às vezes não mostra o que é o jogo. O Bidon, se você pegar em estatística de jogo ali, ele não fez grande coisa, mas para quem assistiu o jogo, cara, ele jogou muita bola. E aquele drible que ele consegue, que às vezes o jogo tá muito truncado, tá muito fechado, às vezes é um drible que você conseguir passar por um marcador desmonta a defesa adversária. E aí ele consegue dar o drible, aí ele já tocou no Mateuzinho, outro que foi um monstro, o Martinez, o Mateuzinho e o Bidon, né, esses três, caras que assim não fizeram gol tal, mas são caras que fizeram uma partidaça, jogaram muita bola, né? E aí o Mateuzinho consegue tocar e o Yuri dá o passe pro Memphis e o Memphis faz o gol do título, né? Então isso salvou o Yuri, porque, cara, se não sair esse lance, o jogo acaba 1-1, vai para os pênaltis, se o Corinthians perde nos pênaltis, a torcida que hoje tá jogando o Yuri lá em cima estaria culpando ele. Que ia falar, desgraçado, se tivesse feito aquele segundo gol lá, a gente não tinha perdido o título pro Vasco. Então futebol é isso, gente. Quando o cara faz as coisas ali e o resultado vem, o cara é gênio, o cara é ídolo, o cara é isso, o cara é aquilo. Quando perde, o cara não presta. Então, se esse vídeo chegar em torcedores do Vasco, né, não coloque que não presta. Eu entendo, talvez, a questão do Vasco estar muito tempo sem ganhar nada relevante, né, problema administrativo, times ali aquém, né? Tem que levantar muita bola do Pedrinho, né? O Pedrinho tá fazendo um trabalho sensacional no Vasco, mas ele tem as limitações dele, né? O cara não tem como do nada desenterrar R$1 bilhão para investir no time lá e fazer o Vasco começar a ganhar tudo, né? Mas enfim. Então não joguem fora tudo que vocês fizeram. No Brasil a gente tem a cultura de não valorizar o segundo lugar, né? Agora, o torcedor de modo geral ele é muito hipócrita, né? Porque se você tem um filho, você que é pai, você tem um filho, ele vai participar de um torneio
Eu sempre uso esse exemplo, né? Ele vai, uma coisa individual, ele vai jogar xadrez. De repente, esse moleque na escola, um professor investe nele, ensina ele a jogar xadrez, e vocês descobrem que o moleque é muito bom no xadrez, né? E ele vai participar de uma seletiva estadual. E ele disputa ali com 500 crianças, né? Aí ele na semifinal, ele é eliminado, ficou em quarto lugar. É sério que você vai crucificar o seu filho? É sério que você vai bater? Bater que eu digo de criticar ele? Ele tá lá chorando que perdeu, você vai falar, você é um inútil mesmo, você é imprestável, você não presta pra nada. Não, cara, ninguém vai fazer isso. Você vai falar, meu filho, no meio de tantos você ficou em quarto. Pô, cara, isso é sensacional, é muito bom. Mas quando é o time da gente, a gente não aceita isso. Ah, perdeu o título, bando de incompetente, tem que mandar todo mundo embora, não sei o que lá. É isso. Então, deem valor ao que o Vasco fez. Deem apoio aos jogadores. Esse mesmo elenco, talvez o ano que vem ele não chegue na final da Copa do Brasil de novo, talvez ele não ganhe nenhum título. Mas, cara, valorize. Quantos times bons aí o Vasco ficou para trás, times superiores a ele que ficaram nas fases anteriores, né? O próprio Fluminense, assim como o Cruzeiro, era apontado como favorito, né? E o Vasco conseguiu tirar e fez uma final digna. Então, não é o 80, mas também não é o 8, né? Então, vamos saber separar as coisas. Claro que para o torcedor que está conduído pela, né, a expectativa de ser campeão depois de tanto tempo e não ganhar é muito ruim, né? Mas de repente, se a torcida continuar apoiando esse time, de repente chegar 2 ou 3 reforços no ano que vem, entrar um pessoal que honre a camisa do Vasco, o Vasco pode sim voltar a brigar por coisa grande. Agora, se tratar tudo como terra arrasada, querer dispensar todo mundo, mandar todo mundo embora, aí corre um risco de não dar em nada. Tá bom? Então esse é o meu recado. Para você que ficou até aqui, agradeço muito. Se já deu o seu like, meu muito obrigado. Um abraço a todos e valeu!